E morreu! Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Hoje Falamos de Amor. Quanto tempo a gente não apareceu aqui junto? Os últimos vídeos têm sido só o você, o eu. Sim. Agora estamos juntos de novo. Exatamente. Pós-casamento. Exato. E hoje... Mas, Rafael, vocês já não são casados? Exatamente. Primeiro ponto, né? Porque o vídeo de hoje nós vamos falar sobre casamento. Então, o primeiro ponto é, gente, nós casamos 2 vezes. Nós casamos 2 vezes. Sim. Por que vocês casaram 2 vezes, gente? O que é isso? A gente vai explicar o porquê que a gente casou 2 vezes. E a gente vai te falar como foi esse nosso segundo casamento e explicar pra vocês como é que foi a ideia, de onde surgiu. Então, nesse vídeo, se você quer planejar um casamento, você precisa assistir ele até o final e mandar pro seu parceiro ou pra sua parceira. Sim. Primeira coisa, de onde veio a ideia do casamento 2.0? Tá, então só pra gente explicar um pouco, né? Nós casamos ontem, dia 29 de agosto. Fez 2 anos que nós casamos no cartório e fizemos um almoço só para a família mais chegada. Por quê? Porque estávamos em um momento de pandemia, né? E a nossa cidade aqui, ela foi muito restrita. Então, ninguém poderia entrar e sair da cidade sem comprovante de residência e tudo. Então, só quem foi nessa comemoração, nessa primeira comemoração, foram os mais chegados dos mais chegados dos mais chegados. Então, esse foi o nosso primeiro casamento. Só que nós tínhamos planejado um casamento maior. E aí, com isso, nós fizemos lembrancinhas, nós já tínhamos o meu vestido, a roupa do Rafael alugada, a gente já tinha o bolo, a gente já tinha outras coisas. E no final, a gente acabou não usando, porque foram somente 15 pessoas. E aí, no nosso primeiro casamento, a pandemia, né, não permitiu que nós fizéssemos uma festa de casamento para mais pessoas. Nós casamos assim mesmo. E, recentemente, a Joyce, conversando com 2 amigas dela, né, com a Hannah e com a Fê, elas estavam num café e a Fernanda comentou sobre um lugar daqui da nossa cidade, chamado Ozé Gastronomia, que eles estavam fazendo festas de casamento lá no restaurante deles. Sim. E aí, na hora, veio, cara, seria perfeito. Porque é na frente da praia, o que é a nossa cara. Eles já colocam alguns serviços inclusos, como decoração, o buffet, o espaço. Eles já indicam alguns fornecedores, o que é maravilhoso, porque todos os fornecedores se conhecem, então facilita muito o trabalho, que inclusive é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu entrei em contato, durante a semana mesmo eu entrei em contato com eles, e aí calhou, né? Que não calhou, porque todo mão divina. Teve um evento de noiva nesse restaurante, o quê? 2 semanas depois? 2 semanas depois. Mais ou menos. E aí nós fomos, e aí nós lá já conhecemos o nosso nossa fotógrafa, nosso videomaker, né? A pessoa que fizeram os nossos brownies. Então, naquele momento, a gente já conheceu várias pessoas e decretamos o casamento 2.0, que aconteceria 3 ou 4 meses depois. 3 meses e meio, 4 meses depois desse primeiro encontro. Então, da ideia do casamento 2.0 até anteontem, né, que foi o casamento, passaram-se 4 meses só. E eu lembro quando nós conversávamos com as pessoas nesse evento de noivas, mas pra quanto que é o casamento? Pra eu ver aqui na minha agenda, tal, os fornecedores. É 2024? Não, é pra agosto. É pra agosto. A gente falava, é pra agosto, a gente quer ir em agosto, porque a gente casou a primeira vez em agosto. Ah, tá, agosto de 2023? Não, agosto de agora, 2022. E todo mundo, meu Deus! Como assim? São 4 meses pra fazer tudo. Eu falei, vai dar certo, vamos. Vem com a gente que vai dar certo. Exato. E aí, deu certo. As pessoas vieram com a gente. Então, o primeiro passo é explicar isso pra vocês. Por que surgiu o casamento 2.0 e como que a gente construiu essa ideia em 4 meses. A partir disso, algumas dicas que a gente quer dar pra vocês sobre planejamento de casamento. Se a gente planejou um casamento em 4 meses e foi incrível, a gente quer passar pra vocês como vocês, de repente, com 1 ano, 2 anos de planejamento, pode ser incrível também o seu casamento. Sim. Então já pega o caderninho pra anotar algumas coisas importantes. Eu acho, vida, que o primeiro ponto é a gente pensar assim, qual foi a maior dificuldade de planejar um casamento em pouco tempo? Sim. E eu acho que a maior dificuldade,
além do tempo, que eu acho que tá em segundo lugar, né? Porque é pouco tempo para ver muitas coisas. Eu acho que o número 1 seria a questão do orçamento financeiro. Exato. Né? Porque você ter a flexibilidade de pagar as coisas com mais tempo faz com que esse processo se torne um pouco mais leve, né? No nosso caso, nós pagamos em 4 meses, então foi um pouquinho mais hard, mais difícil. Exato. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Existe a facilidade de você ter esse tempo maior para construir essa reserva e ir pagando de pouquinho em pouquinho. Então, esse é o primeiro ponto. Recomendamos, né? Recomendamos. Não fizemos, dá pra fazer sem, dá pra fazer. Principalmente por quê? Porque nesses 2 anos, né, que nós já estávamos casados, a gente construiu, né, vida, um caminho. Então, a gente meio que chegou nesse momento já conseguindo respirar melhor, né? Então, sem querer, a gente se programou para isso. Exato. A gente teve uma organização financeira durante 2 anos de casados para poder chegar nesse casamento em 4 meses, né? E conseguirmos dar conta disso. O que não é a realidade de todo mundo. Sim, só que isso é um ponto interessante até de alguns vídeos que a gente quer gravar aqui pro canal, que é falando sobre finanças, falando sobre a vida do casal financeira, que é uma coisa que a gente estuda, que a gente gosta muito de falar, e que se a gente não tivesse construído nesses 2 anos, provavelmente a gente não teria conseguido planejar e realizar um pagamento de um casamento em 4 meses. Então, olha só que louco, né? Sim. Foi devido a esse planejamento que a gente também teve essa condição de fazer isso. Total. Então, planejamento financeiro é o primeiro ponto e essencial para você planejar um casamento. Sim. Segundo ponto que a gente quer falar para vocês. Pesquisem bem os fornecedores que participarão desse momento com você. Sim. Se você tiver uma equipe de fornecedores que vai te dar dor de cabeça, não contrate. Sim. Porque, assim, é um momento... O seu casamento é um momento que você tem que estar ali aproveitando o seu casamento. Sim. E não preocupado se as coisas estão acontecendo. Sim. E ter uma boa equipe faz com que os seus convidados se sintam muito bem, você se sinta muito bem, a própria equipe, né, se sinta bem de participar daquele momento com vocês. E a gente precisa falar uma coisa, gente. Tenham cerimonialista. Exato. Tenham cerimonialista. Tenham cerimonialista, tá? Facilita muito a vida. É uma pessoa que vai estar ali do teu lado, né? Te ajudando, te orientando em coisas que você nem lembra, né? Olha só que louco. No domingo, né? Agora, que foi o nosso casamento, dia 29 de agosto, a nossa festa, né? Na verdade, a cerimonialista levou várias coisas que a gente não lembrou. Lembrava. Ela levou hobby pra eu usar, pra eu tirar foto no making off. Ela reviu o horário do nosso casamento, né, do tempo de duração, uma coisa que a gente não tinha parado pra prestar atenção. Ela levou camisa pro pessoal fazer a operação lua de mel, né? Ela cuidou pra gente conseguir comer. A gente comeu tudo que tinha no nosso casamento. Exato. Então aquela ideia de Os porque os noivos não comem, a gente comeu tudo e a gente comeu antes de todo mundo. Exato, antes de todo mundo começar a comer, a gente estava comendo. Exato, porque quando a gente saiu da cerimônia, no carro já vieram salgadinhos, já vieram a janta, já vieram petisco, os nossos drinks sem álcool, né? Coisas. E aí, durante o momento também, quando eu sentei, eu tava resolvendo algumas coisas e a minha cerimonialista dando, partindo o meu crepe, me dando na boca pra eu comer. Então a gente conseguiu aproveitar tudo, a gente bebeu muitos drinks. Verdade, diversos drinks a gente E tomou. eles iam dando pra gente, né? E eu falava, meu Deus, nossa, eu tô com um pouco de sede. 2 minutos depois, a água tava do meu lado. Eu, meu Deus! Verdade. Queria chamar minha mãe. Aí eu falava, nossa cerimonialista maravilhosa, Luana Viana. Luana, chama minha mãe, por favor. Ela já, mãe da noiva, Rita, não sei o que. 1 minuto depois, minha mãe tava do meu lado. Trazia a noiva. Gente, maravilhoso! Trazia sua mãe, trazia a noiva. Trazia sua mãe. E a Luana, né, se você for lá no perfil da Hoje Falamos de Amor, tem lá o arroba dela certinho. Mas o Kaique também, Kaique, por favor, deixa o arroba da Luana certinho, tô com medo de falar o arroba errado. Mas a Luana Viana, né, acho o arroba que é Luana Viana Cerimonial, eu acho. Luana Viana Cerimonial, talvez seja isso. Foi assim, eu acho que uma pessoa indispensável. Indispensável, a Luana. Sim. Então, assim, tem uma cerimonialista, porque ela vai te ajudar com coisas que vocês não
teriam ideia que Sim. seriam importantes naquele momento. Total. Um outro ponto também muito importante dentro da festa de casamento são os convidados, porque é a partir da quantidade de convidado que você resolve tudo no casamento. Então, Sim. se você vai ver buffet, serão para quantas pessoas? Decoração, são quantas mesas, quantas pessoas, quantas lembrancinhas, quantos guardanapos, quantos tudo. Então, junto com o planejamento financeiro, com a questão dos fornecedores, é muito importante também a lista de convidados. E, a partir ainda mais dessa experiência que nós tivemos agora, nós entendemos de uma forma ainda mais incisiva do quão importante é você convidar pessoas que fazem parte com a sua história. Por que a gente está falando isso? Porque a família do Rafael é muito grande. Além da família do Rafael ser muito grande, o ciclo social do Rafael é muito grande. Então, assim, 80%, eu acho que mais de 80%. Tipo assim, mais de 80, talvez 80 pessoas da festa, porque nossa festa foi para 100 pessoas. Sim. Acho que 80 pessoas, eu acho que chegou a bater que são da minha família praticamente. Sim, do seu ciclo, Do meu no ciclo, geral, no geral, do ciclo família social. e amigos. E aí, e foi extremamente difícil chamar só 80 pessoas da família dele, né? E os outros meus. Por quê? Porque quando a gente pensa em todo mundo que a gente conhece, que a gente convive, isso aumenta. Por quê? Porque eu acho que isso é um ponto interessante que a família do Rafa, né, principalmente, é uma família grande, mas é uma família unida. E os grupos de amigos do Rafa são grupos grandes e que também há muita socialização. Então, na verdade, se a gente para pensar, todo mundo que a gente convive, né, que a gente se relaciona, esse número é muito grande. Mas para diminuir, a gente tentou pensar nas pessoas que fazem parte da nossa história. Exato, como casal. Como casal. Não só a história do Rafael Pessoa e não só a história da Joyce Pessoa. Exatamente. E foi muito difícil ainda assim. Ainda assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que faz parte, por quê? Porque tem casamentos, né, muito maiores e a gente poderia chamar facilmente o dobro de convidados. Com certeza. Se a gente fosse fazer uma lista de pessoas que já socializaram com a gente ou são Sim. próximas, Uhum. a lista teria 200, 300 pessoas. Exatamente. Mas eu acho que ter as pessoas, vamos dizer assim, essenciais, fez toda a diferença. Por quê? Porque com um casamento com 100 pessoas, eu fui me dando conta, eu deixei de falar com 2 pessoas do casamento, que são muito importantes. E aí a gente imagina, cara, imagina se fossem 200. 300. Como 300 que a gente dá pessoas. atenção para 300 pessoas? Exatamente. Então foi um casamento com pessoas escolhidas a dedo. E isso tem muito também a nossa cara e no que a gente acredita, que muitas pessoas estarão com você, mas nem todas as pessoas que talvez você chame para o seu casamento, você vai poder contar em um momento de dificuldade. Não são pessoas que estão do seu lado realmente. E essas pessoas que nós chamamos realmente estarão do nosso lado. Muita coisa. E assim, não fica preocupado de não convidar. É o seu casamento. Uhum. É o momento que as pessoas estarão ali e você sabe assim, cara, fulano vai vir, ela vai aproveitar o meu casamento. Isso foi um critério que a gente usou também para poder convidar. Falou, cara, essa pessoa ela vai vir, ela vai aproveitar o casamento? Cara, ela vai. Essa pessoa aqui, ela vai aproveitar, vai se divertir com a gente, vai tirar foto, vai rir, vai chorar. E essa pessoa, ela vai viver o casamento junto com a gente. Sim. E aí a gente convidou essas 100 pessoas. Um detalhe, aí é uma coisa pra vocês aí decidirem, mas a gente pensou nisso. Cara, namorado de convidado. Isso deu um BO, gente, você não tem ideia. Sim. Isso deu problema aqui. Então talvez dê problema pra vocês e como vocês podem lidar com isso. Sim. Pode falar sobre isso? Pode. Pode. Você ficou mais sério, eu fiquei na dúvida. Tá? Eu só quero que você fale. Tá. Namorado de convidados. Ah, é porque meu namorado, a gente tá um mês junto, a gente tá super apaixonado. Aí vamos supor que é o seu primo que tem uma namorada. Cara, você vai gastar um convidado com a namorada do seu primo, que tá namorando há um mês, 2 meses, e pode ser que termine daqui a pouco e tá lá na foto do seu casamento pra vida inteira. Então, assim, pensa bem sobre isso. Você gastar um convite com a namorada do seu primo, ou do sei lá de quem for, do seu amigo, e essa pessoa daqui a pouco se separa, ou enfim, e aí você gastou o seu casamento
uma pessoa que vai deixar de fazer parte da sua vida. Exato. Então tome muito cuidado com isso. Sim. E aí uma forma, né, que a gente lidou com isso foi de explicar para as pessoas, né, que seria um casamento pequeno e que a gente queria que pessoas essenciais estivessem ali. Então nós convidamos, né, as pessoas essenciais. E quem estava ali, né? Algumas pessoas a gente teve o cuidado de falar pessoalmente, olha, tem problema, né? A gente gostaria que fosse dessa forma, tem algum problema para você, mas deixando muito claro a nossa posição, que seria realmente de não ter o interesse de ter essas pessoas participando, porque não são pessoas que estão ainda... Não fazem parte da nossa história. Não fazem parte da nossa história, né? E não estão construída ali um relacionamento, por exemplo, dentro de um casamento, né? Então seriam pessoas que não fazem parte realmente do que a gente viveu e também não tem nenhum um relacionamento sólido, como um casamento, com os nossos convidados. Nenhuma projeção de futuro com eles. Então, assim, Exato. Então, assim, preste atenção nisso e não fiquem com medo de falar sobre essa questão com os seus convidados. Sim. Porque é o seu casamento, é algo muito importante. Gente, tem muito mais coisa pra falar, mas eu acho que esse vídeo já tá muito grande. Já. Então, se vocês querem uma parte 2 com mais coisas que a gente tem pra falar, da nossa experiência de agora, inclusive em relação a valores, manda aqui pra gente, fala com a gente se vocês querem ter uma parte 2 desse vídeo pra gente falar um pouco mais sobre isso, e aí a gente grava e traz aqui pra vocês também. Exato. Obrigado por terem assistido esse vídeo e a gente espera você no próximo. E ó, só um PS. Gente, casem. Casem. É muito gostoso. Muito gostoso, né? É muito bom, é um momento muito legal de receber o carinho das pessoas, de você ver, né, o quanto que você pode acrescentar na vida das pessoas, quão legal é, né, viver isso juntos com as pessoas, né, que a gente gostaria. E o principal objetivo do nosso casamento, da nossa festa, né, que a gente tá falando de casamento 2.0, foi de poder celebrar isso com as pessoas. Exato. E isso foi muito especial. Então, casem, é muito bom. Exato. Fiquem com Deus, gente. A gente se vê em breve e continue aqui nós falamos de amor. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.